Olá! Nesse vídeo veremos como a função financeiro do Viga irá otimizar o seu trabalho no controle de gastos por obra. Primeiramente, você acessa a função financeiro e depois seleciona a obra em que deseja fazer o lançamento. Você tem a opção de fazer o lançamento com a Lança IA, que elimina todo o trabalho manual de digitação dos dados. Basta arrastar o PDF ou a imagem do cupom, da nota fiscal, do recibo, e a própria inteligência artificial faz a digitação para você conferir os dados aqui ao final. Então, já digitou o fornecedor, número da nota, os valores, vencimentos, descrições, os itens dessa nota e também já anexou a nota ao final. Eu posso complementar aqui com as informações de categoria e também com a fonte de pagamento. Também posso, se eu tiver a função de orçamento, vincular um desses gastos, um desses itens, ou cada um desses itens a etapas do meu orçamento, fazendo um controle ali do orçado versus realizado, se eu tiver essa função de orçamento na minha assinatura. Confirmei, pronto. Fiz aqui um registro sem fazer a digitação. Como eu disse, também é possível arrastar aqui a imagem de cupom fiscal ou do comprovante de pagamento e ela também vai fazer a digitação semelhante, já anexando o comprovante ao final, e depois eu posso categorizar as informações e também informar a fonte de pagamento. Posso criar essas categorias aqui dentro do próprio sistema, conforme a minha demanda. Então, fiz aqui um outro lançamento financeiro. Eu também tenho a possibilidade, claro, de fazer esse lançamento manual, fazer o preenchimento aqui dos dados do fornecedor, o tipo de lançamento, se é um pagamento, um recebimento, débito ou crédito, os valores, vencimentos, a categoria, detalhar os itens e anexar o comprovante ao final. Também é possível fazer esse lançamento manualmente. Assim como é possível importar o XML da nota fiscal. Basta pegar o arquivo de XML da nota fiscal, arrasto para cá, também seleciono para complementar ali os dados a fonte de pagamento e a categoria. Se eu tiver a função de orçamento na minha assinatura, posso selecionar aqui de que etapa se trata e também de qual composição se trata e faço esse registro. Pronto, fiz mais um outro registro aqui sem ter que digitar. O sistema digita para mim. Também é possível importar planilha baixando um modelo, trazendo uma planilha ali de histórico de lançamentos. Se for o caso, eu arrasto essa planilha conforme o modelo que o Viga aqui me propõe e ele faz a digitação desses lançamentos para mim também, sem ter o trabalho manual. Feito esses lançamentos, nós poderemos gerar aqui resultados, como se eu tiver a função de orçamento, relatório analítico de lançamentos, que ele detalha aqui por etapas todos os meus custos. Se eu também tiver a função de orçamento, tenho aqui o orçado versus realizado, em que do lado esquerdo aparecem os valores do previsto, e aqui do lado direito o valor do realizado. Ao final eu tenho os totalizadores também, podendo extrair, inclusive, essas informações em PDF e Excel a qualquer momento. Também há relatórios por categoria, são aquelas categorias que nós vamos criando ali para fazer esses devidos lançamentos. E também relatórios de contas a pagar e contas a receber dentro da própria obra, em que eu posso aqui ter aqui esse registro em aberto. Aqui o registro já estava ativo, então vou abrir esse lançamento para poder gerar agora esse contas a pagar. E depois, claro, efetivar esse pagamento. Essa efetivação eu também posso fazer através da função direta aqui do contas a pagar, que é centralizado aqui por período, que eu possa fazer aqui o meu filtro. Então, faço o filtro aqui do período e ele traz todo o contas a pagar de todas as obras. Aqui é um centralizador. Também tenho a possibilidade de baixar todas as notas fiscais que eu anexei de uma só vez. E ele compacta todas as informações em um arquivo zipado. Também é possível fazer aqui a conciliação bancária, em que nós selecionamos a fonte de pagamento, arrastamos o arquivo .ofx do nosso extrato bancário e ele vai fazer aqui a conciliação. Do lado esquerdo o extrato, do lado direito o que existe no Viga. Se não existir no Viga, aqui mesmo nós temos a possibilidade de fazer esse lançamento, já informando o fornecedor e também aqui uma categoria para ele. Dessa forma, nós fazemos a conciliação
e também automatizamos o lançamento a partir do próprio extrato contábil. Extrato da minha conta. Também tem aqui a contabilidade, que é um relatório que eu posso emitir aqui de uma ou mais obras para uma ou mais tipos aqui, contas a pagar, contas a receber, pagas e recebidos, fontes de pagamento, categorias e também posso filtrar por fornecedor e ele imprime aqui o extrato com todo o fluxo de caixa conforme os filtros selecionados. E dessa forma, então, fazemos esse controle otimizado do financeiro por obra ou também acompanhando o resultado financeiro de múltiplas obras. Obrigado e até a próxima!